dias, amigos queridos. Aqui nós estamos no mês de setembro, dia 14 de setembro, iniciando uma nova obra, O Homem Integral, o episódio número 11 desse podcast, Joana de Ângeles, com 30 minutos. É uma beleza nós termos, eu e a Laila Fernandes, termos preparado esses vários assuntos com vocês. Os nossos programas são quinzenais. Às 19 horas. Avisem os outros, colaborem. Dão um like, porque é importante para nós que o YouTube nos veja e possa repassar as nossas mensagens. O livro O Homem Integral, ele foi ditado pela Joana no dia 20 de fevereiro de 1990. A data 20 de fevereiro é muito importante porque corresponde à morte, o desencarne de uma das reencarnações desse espírito Joana de Ângeles, que é a nossa querida Joana Angélica de Jesus, que foi uma mártir da independência do Brasil, morta 20 de fevereiro de 1822. Nós vamos hoje fazer um preâmbulo do livro, nos conectando com Jesus. E a Joana, nós escolhemos, como sempre, fazer algumas frases somente do capítulo. E a Joana nos fala, nessa introdução do livro: as enciclopédias definem o homem como um animal racional, moral e social, mamífero, bípede, bímano, capaz de linguagem articulada, que ocupa o primeiro lugar na escala zoológica, ser humano. É muito pouco para nós, nós somos mais que isso. Entretanto, nesse momento muito eloquente do nosso processo evolutivo, processo este que se deu quando adquirimos a nossa consciência, para que pudéssemos discernir o bem do mal, a verdade da impostura, o certo do errado, prosseguindo na nossa marcha ascensional que nos conduziria às culminâncias da angelitude. Então a Joana tem uma fala muito propícia para nós, muito propícia. E ela vai dizendo: na conceituação cristã daqueles que seguem o Cristo, ele, o homem, transcende o mundo em uma dimensão totalmente diferente desta. E ela vai dizer, desde Descartes, que dizia que o ser pensante por excelência, como a razão que compreende e explica o mundo e a si mesmo, é considerado racionalismo. Sócrates e Platão, no entanto, estabeleceram, quase 500 anos antes de Cristo, antes da chegada de Jesus ao planeta, que o homem era o resultado do ser ou espírito imortal e do não ser ou sua matéria, que unidos, espírito e matéria, lhe facultavam o processo da evolução. Àquela época, não se tinha a junção do espírito e a matéria. Não se sabia, não se compreendia como é que isso podia acontecer. E a Joana continua belamente dizendo: Jesus, superando todos os limites do conhecimento, fez-se o biótipo da humanidade, do homem integral, por haver desenvolvido todas as aptidões herdadas de Deus na condição de ser mais perfeito de que se tem notícia. Então, nós
que temos muitas dificuldades, entendemos e aprendemos que Jesus foi o ser mais perfeito que esteve no nosso planeta Terra. Toda a sua vida de Joana é modelar, é um modelo para todos nós, tornando-se o exemplo a ser seguido para logro da plenitude de quem deseja libertação real. Então, se nós conseguimos sermos melhores, se nós queremos nos libertar das dificuldades do passado, vamos seguir Jesus, o modelo, o nosso guia. E ela diz, algo recentemente. O recentemente para os espíritos é igual ao próximo para os espíritos. Em 1960, surgiu nos Estados Unidos, aí ela vem nos contando por que ela definiu como uma série psicológica transpessoal. Então ela diz que nos Estados Unidos, em 1960, surgiu a quarta força em psicologia, que é a transpessoal, ampliando o campo das investigações do behaviorismo, da psicanálise, da psicologia humanista, fornecendo mais amplos esclarecimentos sobre o homem integral. Então, a quarta força é essa força que nós estudamos através dos livros. Estudamos Jesus e a Atualidade, agora estamos no segundo livro da série. E a Joana vai dizendo, os seus pioneiros, aqueles da primeira hora, vieram dos quadros da psicologia humanista, facultando a introdução de alguns ensinamentos e experiências orientais, graças aos quais abrem espaços para ensinamentos de uma visão espiritualista do ser humano em maior profundidade. Porque buscaram do Oriente alguns ensinamentos para estudarmos a alma, a psique. O Espiritismo, diz a benfeitora, por sua vez, sintetizando diversas correntes do pensamento psicológico, estudando o homem em sua condição de espírito eterno, criados por Deus simples e ignorantes, jamais pereceremos, porque estaremos ligados sempre à divindade, que o nosso codificador, na questão primeira de O Livro dos Espíritos, diz para nós, causa primária de todas as coisas. Que é Deus? Consciência maior do universo, causa primária de todas as coisas. E ela vai nos dizendo, apresenta o Espiritismo a proposta de um comportamento filosófico idealista, imortalista, auxiliando na equação dos seus problemas, sem violência e com base na reencarnação, na oportunidade de voltarmos do mundo espiritual, fabricarmos o nosso corpo de carne e depois voltarmos ao mundo espiritual. É um ciclo, apontando-lhe os rumos felizes que deve seguir. Então, uma introdução belíssima da Joana, que nos explica como é que, na realidade, vai se portar o livro. Como é que nós podemos ver essas coisas? Isso foi ditado no dia 20 de fevereiro de 1990. Entretanto, nós vamos escolher algumas palavras-chave, algumas coisas que nós gostaríamos de explicar um pouco mais. A consciência é o bem. E para ser feito, deve ser o mal evitado. Então, fala-se de uma consciência moral, social, política, individual, psicológica, emocional, temporal, corporal. É tema de grandes estudos na filosofia, na sociologia, na teologia, na psicologia, na medicina e em muitas outras ciências. As expressões que se referem à consciência como então o filho que é teu, quer dizer, a pessoa está dizendo, este filho é teu.
Cada um que tome a sua cruz, haja com consciência. Tantas outras expressões já expressam que o mundo já está tomando um pouco da consciência de si mesmo. A palavra consciência, no entanto, se relaciona com maturidade, ideia, justiça, noção de responsabilidade. Também ao contrário de tudo. É a descoberta ou reconhecimento do bem ou do mal. Você toma consciência e você pode, com a sua consciência, fazer o bem ou fazer o mal. Cícero, há muitos anos atrás, nos disse: a consciência tem mais peso para mim, disse ele, do que a opinião do mundo inteiro. Ou seja, a consciência que a pessoa tem sobre o bem, sobre o mal, sobre o que ela pode fazer de si mesmo, tem mais importância, tinha mais importância para Cícero do que a opinião dos outros. E aí nós vamos fazer uma pergunta e deixar no ar. Temos consciência sobre a consciência? Será que nós temos consciência sobre ela? Ou nós simplesmente falamos? Vamos pensar, queridos amigos. Emocionalmente, entretanto, a consciência vem do termo latino consciência, de conscience, princípio, presente, de conscire, ou seja, estar ciente. Então, acrescido da partícula consciência, ser consciente. A consciência é uma realidade central do exercício da nossa liberdade. O que é a ética, senão a prática da liberdade? Dizia Foucault. O que é, então, conceito de consciência? Podemos definir consciência como o conhecimento que o homem possui dos seus próprios pensamentos, sentimentos e atos. Pensamos, sentimos e agimos. Podem-se distinguir dois tipos de consciência: a imediata e a refletida, aquela que vem depois que você reflexiona. A consciência depende de uma subjetividade, de uma autoconsciência e também da nossa capacidade de percebermos a relação entre nós mesmos e a outra pessoa e as outras pessoas. A veneranda Joana, no livro O Ser Consciente, do ano 2002, ela vai nos falar que, dentre as formulações transpessoais, fez uma análise dos estudos do bioquímico Roberto de Hoppe. Então, ela buscou esse bioquímico e, a partir de suas experiências e a indução dos estados alterados de consciência, usando paradigmas de Gurdjieff, resumiu os níveis de consciência em 5. Consciência de sono sem sonhos. Sono sem sonhos. Ou seja, você praticamente dorme. É o primeiro estágio da nossa consciência. E ela vai dizer, nesse estágio, a pessoa vive praticamente para cumprir os fenômenos fisiológicos, como comer, dormir, reproduzir-se e atender aos prazeres sensoriais vinculados ao ego. Nessa possibilidade de você saber quem é você. Eu sou uma mulher, eu sou Carmen Silveira, que estou fazendo esse programa, podcast, Joana de Ganges, com 30 minutos. Na análise da Joana, nessa primeira fase, apenas os fenômenos orgânicos, automáticos, se exteriorizam. Assim mesmo, sem o conhecimento da consciência. A consciência está quase adormecida.
Nós vamos encontrar a descrição detalhada disto no livro Ser Consciente, no capítulo 8º, que nós vamos ver depois. Mas, se vocês quiserem buscar um pouco mais, capítulo 8º. E ela vai dizer, segundo nível, consciência de sono com sonhos. O homem já começa a sonhar, a querer alguma coisa mais do que os fenômenos fisiológicos. E ela diz, nesse nível, a elaboração onírica dos sonhos intensifica-se, demonstrando um maior diálogo entre consciência e inconsciente. Aquelas coisas que estão no nosso porão, que nós não temos consciência, nesse nível nós já podemos ter um pouco de consciência, proporcionando a liberação de inumeráveis clichês. Vêm lembranças, como sonhos. Ainda a predominância dos desejos e pulsões controladas pelas ações do indivíduo, ou seja, aquela força que vem de dentro de nós. Embora haja um suave despertar. Nesse patamar, a benfeitora nos diz, a realidade apresenta-se ainda difusa, cujos contornos perdem-se em vagas delineamentos, que não se correspondem à exatidão. Ela descreve isso muito bem numa obra, Encontro com a Paz e a Saúde, no capítulo 9. No terceiro estágio, consciência de sono acordado, que parece-nos que nós já estamos neste estágio. Nós já passamos pelo primeiro, pelo segundo, estamos no terceiro. Mas vira e mexe. De quando em vez voltamos para o segundo. E muitas vezes, quando ficamos altamente deprimidos, passamos para o primeiro. E ela vai dizer, a determinação espiritual, aliada à vontade, conduz o ser aos ideais de enobrecimento, à descoberta da finalidade da sua existência, às aspirações do ser essencial. Então, nós já aspiramos a alguma coisa. Nós já queremos. Nós sonhamos e projetamos o nosso sonho como ação. O nosso desejo de ser melhor. O nosso desejo de amar mais. De ter mais felicidade. E ela vai dizendo, à medida que amadurece, as reflexões em torno desses postulados avança para a próxima etapa. Nós vamos entender esse capítulo, ou melhor, esse nível 3, também no Ser Consciente, capítulo 8. Lá ela vai nos descrevendo os 5 capítulos. E ela vai dizendo, despertar significa identificar novos recursos ao nosso alcance. Então, você desperta quando você diz, não, eu acho que eu posso fazer isso, eu vou tentar. Descobrir valores expressivos que estão despercebidos, estão perto de nós, mas nós não vemos. É como se nós andássemos e não víssemos uma poça d'água na nossa frente. Ela está ali, mas você não vê. Então, ela vai dizer, assim, os significados novos com a vida são propostos por nós, antes não percebidos. No quarto estágio, que é um estágio bem superior, que ela chama transcendência do eu profundo do Deus em nós. Às vezes, nós temos um foco bom. Damos uma passadinha no quarto estágio e voltamos para o terceiro. E ela vai dizer, o ser desidentifica-se da persona, da sua personalidade, do coletivo, e deixa-se conduzir pelo self, pelo seu divino que está dentro de si. Nós vemos o nosso querido Francisco de Assis, o self perfeito. Deixou a vida humana, a vida mundana, desculpe, deixou a vida mundana e seguiu Cristo de perto. Ou seja,
o self, a nossa personalidade maior. Quantos homens e mulheres entregam suas vidas a esses trabalhos divinos? Nós ainda ontem escutamos uma palestra do Divaldo Pereira Franco, quando do encerramento da 70ª semana lá da terra onde ele nasceu, de Vitória da Conquista. E ele nos falou lindamente do Albert Schweitzer e da nossa querida Madre Teresa de Calcutá, que atingindo o 4º estágio, deixaram tudo e foram cuidar da coletividade, daqueles mais sofridos, daqueles que não tinham quase nada. Também vamos nos utilizar do Mahatma Gandhi, que abdicando dos seus honorários rentáveis que a advocacia poderia lhe proporcionar, resolveu advogar por causa própria, muito além do ego. Suportou prisões, greves de fome e todo tipo de violência. Sem pegar em armas, conseguiu promover um dos maiores exemplos de libertação que uma nação tem: conhecimento. Sem guerras, libertou a sua nação, a Índia, do governo inglês. Demonstrou que, além do ego, forças poderosas podem mobilizar toda uma massa humana. Nós vamos entender um pouco mais no Ser Consciente, capítulo 8º. E o último estágio, que é um estágio bem superior, que a Joana chama consciência cósmica. Nesse nível, o ser atinge a perfeita identificação com a consciência cósmica, com os ideais superiores da vida, da qual Jesus é o exemplo perfeito. Disse o Mestre. Está em João, capítulo 10, versículo 30. O evangelista João nos diz que Jesus falou: eu e o Pai somos um. A identificação de Jesus, o Cristo de Deus, era tamanha que ele falava do que o Deus dessa inteligência máxima, primária de todas as coisas, queria que ele fizesse. A sua consciência vinculava a consciência cósmica, por haver cumprido todas as etapas evolutivas. É muito bom. Nós não precisamos nos identificar em qual nível estejamos, mas é bom a gente saber, ter uma ideia de que precisamos atingir níveis superiores e não ficar nesse nível que nós estamos, muitas vezes, dormindo. E nós vamos fazer uma pergunta que também vamos tentar responder. O que é a consciência para o Espiritismo? A consciência é o centro uno, indivisível, permanente e indestrutível da personalidade do ser humano, que tem relação direta com o processo evolutivo. Processo este decorrente das transformações vivenciadas pelo espírito, conforme ele adquire a liberdade de escolhas entre o bem e o mal, mediante a sua vontade a seguir. Ai, que delícia poder conversar com vocês, meus amigos. Para continuar a nosso vislumbrar da consciência, nós vamos buscar Emmanuel, o nosso querido Emmanuel, do livro Pão Nosso, no capítulo 62, quando, através das mãos benditas do Chico, ele vai dizer, utilizando o apóstolo Paulo em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 8. E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte
e morte de cruz. E o benfeitor vai dizer: o mestre desceu para servir do esplendor à escuridão, dos páramos superiores à escuridão do planeta, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, do poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, dos braços dos amigos ao contato de ladrões. Na cruz estava entre dois ladrões. De doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. E Emmanuel vai dizendo: humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós, diz Emmanuel, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino de Deus. Me comove as palavras do benfeitor, que pensa firme, pensa bondoso, que encontrou Jesus em Cafarnaum. Já falamos isso. Encontrou Jesus em Cafarnaum. Numa casa, à beira-mar. Jesus o convidou a segui-lo. E ele não respondeu, porque ele não podia seguir Jesus naquela hora. 50 anos depois, renasce esse Públio Lentulus, um grande homem do Império Romano, como escravo Nestório, mais acabrunhado, mais bondoso, buscando Jesus. 50 anos depois, Jesus, o nosso guia, o nosso modelo na questão 625 de O Livro dos Espíritos. É o espírito mais perfeito que Deus nos permitiu. Mas existe um comentário que às vezes a gente não fala, que eu gostaria de trazer para vocês. Para o homem, Jesus representa o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. É o nosso guia, o nosso modelo, mas é a melhor coisa que nós poderemos aspirar. Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque, sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. São os comentários de Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Continuando, na questão 627, Allan Kardec pergunta: temos que aprender muitas coisas? Jesus veio nos ensinar mais alguma coisa? E a resposta é: ele nos ensinou as verdadeiras leis de Deus, mas empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Até hoje, meus amigos, nós tentamos entender as parábolas, tirando o véu da letra, porque se falava de acordo com a época, mas as parábolas ficarão para sempre para nós. Muito necessário é que aquelas leis
que Jesus nos deixou sejam ampliadas e desenvolvidas, para que possamos seguir caminho para a angelitude. Se nós quisermos aprender um pouco mais sobre isto, vamos ler e estudar mais uma vez o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lançado em abril de 1864. Entretanto, nós vamos trazer um livro que é pouco estudado, da Joana e do Divaldo, denominado Estudos Espíritas, no capítulo 8 e no capítulo 17. Juntamos os dois capítulos. E a veneranda benfeitora vai dizer para nós: Jesus não modificou nem o ensino dos profetas, nem o estabelecido pela lei antiga, a lei do Velho Testamento. Ele não modificou nada, ele ampliou. Antes adotou-os, acrescentando a sublime lei do amor. Por que ele não podia deixar por terra a lei dos profetas, nem o que Moisés tinha trazido? Porque foi ele que convidou os profetas para que eles pudessem reencarnar e convidou a Moisés para ser a primeira revelação, recebendo diretamente dos espíritos superiores, do Espírito da Verdade, os 10 mandamentos na tábua da lei. Mas também veio trazer a condição de um Deus único, para que Jesus pudesse vir mais tarde. Jesus não podia dizer: eu e o Pai somos um, com vários deuses. Então Moisés tinha que vir à frente, trazendo o seu esforço para unificar, trazer um Deus único. E a benfeitora vai dizer: situando no amar ao próximo como a si mesmo, Jesus foi a pedra fundamental da felicidade. Porque o Cristo condiciona a existência humana ao supremo esforço do labor do bem em todas as direções e latitudes da vida, dirigido a tudo e todos. E ela vai nos elucidar que cada um possui o que doa. O eu, o nosso sentimento de orgulho, de vaidade, se anula então, para que nasça uma comunidade equilibrada, harmônica e feliz. A compreensão desse serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a perfeita amplitude, mesmo que agora nós estejamos vendo tantos dissabores, guerras, tantas dificuldades, lutas mentais, lutas corporais, usando armas brancas e armas de fogo. É uma pena, meus amigos, porque na série André Luiz, que começa em nosso lar, o espírito André Luiz, aconselhado pelos benfeitores, pelo médico Dr. Bezerra de Menezes, pelo próprio Emmanuel, que era o seu padrinho, que ele pudesse escrever, ditar algumas obras. Ele passou um tempo no umbral, sofrendo nas zonas umbralinas, ou seja, na psicosfera que envolve o planeta, porque ele não admitia que a ciência dos homens não pudesse curá-lo e o tivesse levado à morte, porque ele usou mal o seu livre-arbítrio. Mas ele não queria saber. Ele achava que estava tudo certo e que a medicina tinha que ter curado-o dos seus problemas físicos. Ele ficou perambulando muito tempo nessa região. Depois, atendido por um ministro chamado Clarencio, foi levado para uma colônia espiritual chamada Nosso Lar. Depois nós vamos ver que pouco a pouco ele foi trabalhando, ele foi entendendo e conseguiu ditar vários livros.
Utilizando essas imagens dos estudos de André Luiz, nós vamos nos lembrar da parábola do joio e do trigo. O joio e o trigo crescem juntos. O trigo é mais leve, balança com o vento, é mais claro. O joio é uma gramínea igual ao trigo. É mais forte, não quebra, mas crescem juntos. Se quando eles estiverem crescendo, você quiser tirar o trigo, ele vem com o joio. Precisa deixar que eles cresçam, amadureçam, para você separar um do outro. Assim somos nós. Como é que nós vamos identificar o joio e o trigo dentro de nós? Usando também dessas figuras de linguagem. Os pensamentos bons dos pensamentos que não são bons. O que aconteceu com o joio crescendo? Por que nós deixamos que o joio crescesse dentro de nós? Nós precisamos ser só trigos. Vamos tentar expandir a nossa consciência para que possamos ser mais vezes trigo do que joio. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel, através do nosso querido benfeitor, encarnado à época, Chico Xavier, ele vai nos dizer que rezam as tradições do mundo espiritual que existia uma comunidade de espíritos puros crísticos que trabalhavam diretamente para Deus. Espíritos puros eleitos do Senhor. Não porque o Deus queria, é porque eles se desenvolveram assim. E eles estavam colaborando para que novos mundos pudessem ser criados. E assim eles mexeram no fluido cósmico universal e fizeram o nosso sistema solar. E a Jesus coube tomar conta do planeta Terra. Então nós estamos vendo que só o esforço individual e coletivo vai nos permitir engrandecer para nós as nossas esperanças, a nossa fé, a nossa coragem. Eu fiz uma perguntinha. Já podemos dizer que há em nós um esforço individual para seguirmos Jesus mais de perto? Ou sempre nós precisamos da mão de alguém nos levantando? Às vezes precisamos da mão de alguém nos levantando, mas com certeza nós já temos uma vontade e já podemos ficar de pé muitas vezes. E assim nós perguntamos uma outra coisa, uma outra pergunta. É Jesus o Messias? O que é o Messias? O mensageiro do Cristo. Jesus é chamado Messias no Evangelho, através do Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículo 16. Na verdade, nós temos no Velho Testamento e no Novo Testamento. O Messias seria um homem hebraico, segundo Isaías, o grande profeta. Capítulo 9, versículo 6. Nascido em Belém. Miqueias, e mais vezes, em Deuteronômio, Moisés nos fala um profeta muito bom, um sacerdote da ordem do Melquisedeque, diz os Salmos, do Melquisedeque, desculpe, nos Salmos 110, 4. Um rei, diz Isaías, filho de Davi, diz Mateus. Então nós vamos encontrar Jesus, o Messias, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento. Porque ele realizou cada uma das exigências messiânicas, ou seja, para que ele fosse o Messias, precisava que ele fizesse algumas coisas. Por exemplo, os pastores de Belém viram, está lá em Lucas, Simeão no templo viu e o abraçou.
Ana viu e dava graças a Deus, falava a respeito do menino a todos. Pedro e os apóstolos viram, está em Mateus, que muitos mais continuem a ver Jesus como Messias, aquele que cumpre a lei e os profetas. Segundo Mateus, capítulo 5, versículo 17. Pois é, meus amigos, essa é uma pequena, mas eu acho necessária introdução ao livro O Homem Integral, que é justamente o protótipo que Jesus se apresentou para nós. Hoje, no dia 14, nós estamos começando ao estudo do Homem Integral. Mas nós vamos deixar 3 perguntas para que vocês possam pensar para daqui a 15 dias, para o dia 29. Quais os fatores que nos perturbam? Existem fatores que nos perturbam? Tenho consciência deles? Ou eu fico perturbada e não sei o que está acontecendo? Como transformar esses fatores de perturbação em fatores bons? Por que eu fiz essas perguntas, meus amigos? Porque na próxima oportunidade, daqui a 15 dias, nós estaremos no nosso episódio número 12, com o primeiro capítulo do livro Homem Integral, Fatores de Perturbação. Até lá, esperamos a todos vocês, ficamos felizes com a presença de todos. Deem like, assistam, convido os amigos para assistir, porque nós tentamos, de alguma maneira, trabalhar alguns conceitos da Joana, traduzindo-os de uma maneira mais calma, mais tranquila, de uma maneira mais fácil de entendimento. Espero que eu tenha feito essa transformação para vocês. Um beijo, paz e bem, franciscanos. Até daqui a 15 dias. Podcast, a nossa querida, com Joana de Ângeles, em 30 minutos. Até lá, meus amigos. Fiquem bem.